Bora! Bora, bora! Bora aprender 3 ferramentas que vão te ajudar a melhorar a sua produtividade na sua atuação profissional, mas aqui nós não estamos falando em qualquer atividade profissional, nós estamos falando da atividade do consultor de carreira. Mas é claro que mesmo que você seja de outra área, que você seja um profissional de uma outra área, você também pode aplicar estas ferramentas. Então, assim, bora descobrir? Bora lá? Então, bora! Primeiro, uma excelente noite, que bom estar aqui com vocês, espero que estejam bem. Muitos profissionais encontram uma grande dificuldade em se posicionar no mercado, em estabelecer uma nova atividade profissional para quem já trabalha, ou mesmo de profissionalizar a sua atuação, de trazer um pouco mais de profissionalismo para aquilo que faz, porque falta recurso, porque falta ferramentas de gestão do tempo, de gestão de algumas atividades. E aí, por vezes, esse profissional se perde, ele se confunde e isso compromete a nossa atuação enquanto profissional, não é mesmo? Então, provavelmente você já deve ter passado por alguma situação de você agendar um horário com alguém e essa pessoa te deixar na mão. E essa pessoa atrasar o horário com você, ou de essa pessoa esquecer, né? Não deveria acontecer de forma alguma, mas em alguns momentos isso acontece, de a pessoa de repente ter algum outro compromisso e ela encavalou as coisas, ela não se organizou, não se planejou direito, ou de ela passar por algum imprevisto e ela não ter ali, não usar nenhuma outra ferramenta para te acionar o quanto antes. Então, enquanto profissionais, nós precisamos utilizar recursos, ferramentas que nos auxiliem a executar melhor a nossa atividade profissional. No formato CLT, é muito comum a gente ver os profissionais já usarem algumas ferramentas, né? Então, às vezes a pessoa usa ali a agenda, um planner, usa algum recurso no ambiente de trabalho. Dependendo da empresa, tem alguns recursos que são compartilhados entre os departamentos, entre os profissionais, entre a liderança e esse profissional. Então, no formato CLT, a gente encontra ali algumas coisas. Mas onde que entra o gap para nós, como profissionais autônomos, e aqui no nosso caso, de forma particular, para nós enquanto consultores, enquanto consultora de carreira? A partir de agora, você precisa se posicionar como dona do seu negócio, como alguém que leva, que sustenta e que é responsável pela imagem que você cria e que você desenvolve de você perante o seu cliente. O que eu quero dizer com isso? O seu cliente, ele não apenas poderá, pela experiência que vem tendo com você, continuar e no futuro te acionar para futuros serviços, para outras demandas, mas esse seu cliente ele também poderá te recomendar. Então é muito comum nós contarmos com as recomendações, com as indicações. E aí onde que entra a importância de fazer uso de ferramentas de gestão? Onde que entra? Até aqui eu estou fazendo uma introdução, tá bom? Se eu, profissional e profissional autônoma, se eu não faço uso de nenhuma ferramenta para apoiar a minha atividade profissional, eu corro o risco de não entregar aquilo que eu preciso em tempo, no prazo, com a qualidade necessária, e eu vou comprometer então o resultado de quem? Do meu cliente. Eu vou comprometer então o quê? O meu relacionamento e, consecutivamente, a minha imagem, a marca que eu estou criando da minha atividade, do meu serviço, daquilo que eu presto para o meu cliente. O que significa que essa pessoa vai ficar com uma imagem ruim de mim e poderá não mais me acionar e também não me indicar. Então, se você está chegando por aqui agora, se você não me conhece, eu sou Kelly Gonçalves, mentora de consultores de carreira, e hoje nós iremos tratar sobre 3 ferramentas que você, profissional, consultora ou consultor de carreira, precisa conhecer
dominar e utilizar. Para quê? Para ser mais produtiva e ter um faturamento maior na sua atividade profissional. O seu faturamento, ele depende intimamente de como você lida com o seu tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia, não é mesmo? Ninguém tem menos, ou melhor, mais que 24 horas. Eu adoraria ter mais que 24 horas no dia, mas eu não tenho, né? Então, quantas horas eu tenho? 24. Eu posso usar as 24 excepcionalmente? Claro que não. Então, eu tenho uma limitação, eu tenho uma janela de descanso, eu tenho uma janela de outras atividades, atividades domésticas, de outras demandas. Então, o que significa que você, consultora, você, consultor de carreira, precisa utilizar recursos, ferramentas que priorizem ali e que otimizem essa palavra. Anota isso aí. Se você nunca ouviu falar nessa palavra, você, consultora, precisa conhecer, dominar e utilizar ferramentas que otimizem o seu tempo. Por quê? Porque o seu tempo ele é muito valioso. E quando você faz o bom uso do seu tempo, você tem a chance de faturar mais. Quando você não usa conscientemente desse seu tempo, quando você se perde, quando você se enrola, quando você, de repente, tinha programado alguma coisa e aquilo não acontece, essa hora, ela poderia ser melhor otimizada em uma outra atividade, o que significa que, então, o prejuízo em tempo vai refletir em prejuízo de resultado, de faturamento. Ok aqui? Então, simbora avançar? Bora avançar. Primeira ferramenta consultora de carreira que você precisa conhecer para se organizar, para ser mais produtiva e ter o resultado que você precisa no final do mês e poder faturar 10k ou até mais. Primeira ferramenta são os serviços do Google. Existem várias ferramentas dentro do Google, vários, né? Do G Suite tem várias coisas ali dentro. Mas tem algumas ali específicas dentro do Google que eu quero te citar, tá bom? Então, tem várias ferramentas dentro do Google que você precisa utilizar, precisa conhecer, utilizar, dominar para ganhar tempo, para otimizar o seu tempo, já que a sua hora, ela tem um valor, não pode ser desperdiçada, nada disso. Então, você tem que otimizar a sua hora para depois, no final do mês, ter o resultado que você busca. Então, dentro do Google você tem, já anota aí, Google Meet. Google Meet é uma ferramenta incrível que nós, consultores, podemos utilizar e muito. Qual é a função do Google Meet? A função do Google Meet é possibilitar videochamadas. Ah, mas o WhatsApp também faz isso? Faz. O WhatsApp também faz videochamada. Só que no WhatsApp você não consegue compartilhar a tela. No WhatsApp você não tem ali a chance de ter uma experiência melhor com o usuário. Tá? Já no Google Meet, sim. Então, Google Meet, anota aí. Se você não conhece como uma ferramenta no Google, é uma ferramenta de videoconferência, tá? Então, é incrível. Eu uso há muito tempo, inclusive, foi uma das primeiras ferramentas que eu aprendi a utilizar na consultoria de carreira e eu indico que você aprenda a utilizar também, caso você nunca tenha utilizado. Não tem nada de muito complexo nisso não, tá? Se alguém aqui já utilizou, sinaliza para mim se você usa ou se você já utilizou o Google Meet. Não tem nada de muito complexo no Google Meet, só que a vantagem é que como ela está integrada no Google, dentro de outros serviços do Google, você consegue vinculá-la com a sua agenda. Então você vai lá, pega o e-mail da pessoa que você vai agendar a reunião, você agenda direitinho o dia, o horário, o tempo de duração. Se esse encontro ele vai acontecer semanalmente, você consegue fazer a projeção de semana a semana, você inclui o e-mail dessa pessoa e você consegue então já reservar a sua agenda e a agenda dessa pessoa para aquele dia, para aquele horário. Uma vantagem do Google Meet é que, por ser um serviço do Google e o Google, né, enquanto ferramenta, está disponível na maior parte dos aparelhos, você consegue fazer videochamadas com tranquilidade, inclusive do próprio celular. Existem outras ferramentas de videochamada? Existem. Tem gente que prefere o Zoom ou que prefere outras. Existem muitas, mas a vantagem é que ela pesa menos e, como é uma ferramenta do próprio Google, no celular você tem uma experiência facilitada, tá? Então,
Caso você goste de uma outra, ok, tá tudo certo. Mas, se você não conhece ainda, vale a pena ter a oportunidade de conhecer. Então, dentro do Google, o Google Meet é uma ferramenta imprescindível para nós, consultoras e consultores de carreira. Não dá para trabalhar sem o Google Meet, tá? A menos que você use outra. Como eu disse, eu prefiro usar o Zoom, tem alguém aí que usa? Alguma outra ferramenta de videochamada? Então, eu prefiro usar o Zoom ou usar outro software. Você pode? Claro que pode. Eu, particularmente, prefiro o Google Meet, tá? Dentro do Google, você, então, deve utilizar a agenda. Você pode colocar lembretes, você pode colocar eventos, compromissos, você pode até vincular tarefas dentro do Google. Tem alguém aí que usa? Nós estamos falando de ferramentas para produtividade da consultora de carreira que fatura 10k por mês. Para você faturar 10k por mês, você tem que se organizar. É indiscutível isso. Principalmente se você é uma pessoa que já trabalha e pretende conciliar com outra atividade, tá? Então, se você já trabalha, é possível conciliar a consultoria com um trabalho CLT? Claro que é possível, só que isso vai exigir de você, consultora, organização. Então, melhor ferramenta, melhor coisa para você fazer para poder se organizar é já fazer o uso da agenda. E você pode utilizar a agenda no Google, tá? Então, vincular ali vários serviços do Google. Ok? Dentro do Google, o que mais você tem para te agilizar a sua rotina, agilizar suas atividades, as suas demandas, o seu relacionamento com o seu cliente? Você pode utilizar o Google Forms, que são formulários. Então, dentro do Google, existem várias ferramentas, tá? Várias, eu não vou falar de todas aqui não. Mas as principais que nós, consultoras e consultores, podemos utilizar no nosso negócio são a agenda, o Google Meet e o Google Forms, tá? Essas são, ainda tem mais uma dentro do Google, que é o Google Drive. O Google Drive ajuda e muito, porque se você salva tudo no Drive, inclusive você pode criar pastas para os seus clientes e compartilhar com o seu cliente o link. Então, ao invés de você ter que ficar andando com vários equipamentos, de repente com um HD externo, andar com o computador para cima e para baixo, dependendo, né, da situação, você tendo os arquivos que você precisa salvos no Drive, você agiliza a sua rotina. E agiliza demais a minha rotina. Como que é a rotina de vocês hoje? Quem aí faz o uso já de algum desses serviços do Google, utiliza alguma dessas ferramentas do Google, elas realmente agilizam demais a nossa rotina, tá bom? Então, só resgatando, se alguém chegou agora depois, dentro do Google, nós estamos falando hoje sobre ferramentas que te agilizam a rotina, ferramentas que te ajudam a se organizar, a ser mais produtiva na consultoria de carreira para faturar os 10 mil por mês, né? E aí, por enquanto, eu citei apenas os do Google. Quais são as principais ferramentas do Google que te ajudam a ser produtiva? Google Drive, Google Meet, Google Agenda e Google Forms, tá? Essas 4 dentro do Google. Legal, Kelly. E agora, fora do Google, o que eu posso fazer e que recursos eu devo utilizar? Então, vamos embora. Fora do Google, faz total sentido para você utilizar ferramentas de marketing. Por quê? Porque você vai precisar mostrar para o seu cliente quem você é, o que você faz, como você faz, quando você faz e onde você atua. E para isso você vai precisar utilizar de meios de comunicação, mas também de criar e usar instrumentos de comunicação visual principalmente. Onde que eu posso fazer isso, Kelly? Que ferramenta eu devo conhecer, eu devo dominar para ser mais produtiva na minha rotina como consultora? Você deve conhecer você deve conhecer o Canva. Você precisa conhecer o Canva. O que é o Canva? O Canva é um software. É um software de edição gráfica gratuito, claro, tem uma versão paga também, mas na versão gratuita você tem tantas coisas que, sinceramente, antes de você pensar em pagar, aprende primeiro a usar a versão gratuita. Então, na versão gratuita tem uma infinidade de coisas.
Você pode fazer cartão de visita, você pode fazer flyer, você pode fazer um logo para você pode fazer e formatar ali a foto que você quer disponibilizar no seu perfil. Você monta ali no Canva os seus posts para o feed, você monta stories, você monta reels, você consegue montar todas as peças de marketing que você quiser, não só aqui para o Instagram, mas também para o YouTube, caso você tenha um canal ou você pretenda ter um canal, para o LinkedIn. Então lá no LinkedIn é outra forma de se comunicar, lá a gente não consegue se comunicar com um post comum como aqui no Instagram. Lá no LinkedIn você precisa salvar o arquivo no formato de PDF. Alguém já faz isso? Você tem que salvar o arquivo no formato de PDF e aí no formato de PDF vários arquivos de imagem ele disponibiliza como se fosse um carrossel aqui do Instagram. Então são detalhezinhos, mas que você terá de fazer diferente, tá? O Canva é diferente do Canvas, Ana. O Canvas que você está falando é o Canva de criação, de artes, é isso? Ana, sinaliza para mim aí, por favor, se o Canvas que você está falando é o software de edição gráfica. Para quem não é designer, que é o meu caso, né? E talvez seja o seu também. É isso? Ah, então tá. Por que eu tô te pontuando? Porque tem diferença, tá? Canvas é uma ferramenta de gestão, é outra coisa. Canvas de negócio, Canvas de carreira, é outra coisa. No nosso caso aqui, a gente está falando do Canva. Canva é um site, é um software que você pode usar tanto... Não, muita gente confunde, viu? Fica tranquilo. Muita gente confunde, mas são coisas diferentes, tá? Então, o Canva é um software. E nesse software, você pode fazer edição de várias coisas. E nós, consultoras, precisamos utilizar, principalmente no começo. Por quê, né, Brasil? No começo, a gente não tem equipe de marketing, não, né? Então, no começo não tem como pagar alguém para fazer a edição para mim, fazer ali os posts, os materiais, o que eu quero compartilhar, né, de conteúdo. No começo, a gente não tem alguém para nos ajudar nisso. Então, no começo, a gente está muito mais ali no eu keep, né? Eu que faço tudo. Então, eu que crio, eu que publico, eu que tenho a ideia, eu que respondo. No começo é assim, e tá tudo certo. Por aqui também foi assim durante muitos anos, tá? Mas mesmo assim, mesmo hoje, eu tenho suporte de uma equipe que me ajuda, eu ainda uso muito o Canva, adoro o Canva. O Canva é muito incrível, ele é bem intuitivo, viu, Ana? Ele é muito intuitivo, mas de verdade tem muitos recursos. Então, a gente precisa fuçar ferramentas, assim, como nós estamos descobrindo aqui hoje. Como que a gente aprende? É fuçando. Claro que você pode assistir tutoriais, você pode assistir aulas, isso te ajuda, claro, com certeza que ajuda, mas é quando você tem a curiosidade de descobrir, de clicar aqui, de clicar ali, fazer os testes, é aí que você descobre realmente como que funciona, tá? Então, dominar essas ferramentas, especialmente o Canva, é fundamental para nós. É fundamental. Agiliza demais, imagina. Até porque lá no Canva, você tem vários layouts pré-prontos. No começo, você não vai criar nada do zero. E nem precisa. Não precisa criar nada do zero nesse começo. Então, no seu começo, você pode utilizar ali um template pré-pronto e fazer os ajustes que você achar conveniente, que você achar que faz sentido. E aí, aos poucos, você vai avançando ali, tá? No uso desses recursos, tá bem? Então, Canva é incrível. Quem aí já usa? Você usa, Ana? Você usa o Canva? Eu, particularmente, eu adoro usar o Canva. Ajuda demais. Dá para fazer, inclusive, né, no futuro, vocês como consultores, eu vou dar uma palestra, vou montar um treinamento. Todo recurso que você quiser criar no Canva, você consegue. Você consegue criar vídeos,
de demonstrativos ou de marketing, você consegue criar apresentações mesmo, né? Os slides das apresentações você monta por lá. Dá para montar Reels, dá para montar conteúdo para carrossel. Nossa, dá para fazer muita coisa, muita coisa. Então tem uma infinidade de vantagens em aprender a utilizar o Canva, principalmente no começo, quando a gente não tem equipe, tá bom? Simbora? Boa noite, Rodrigo. Então, nós estamos falando aqui sobre 3 ferramentas que uma consultora, um consultor de carreira precisa conhecer, dominar e utilizar. Mas para quê? Para ser produtivo e produtiva na sua atividade profissional como consultora, como consultor. E para quê? Porque a gente quer ganhar mais, né, gente? A gente quer ganhar mais. Como que eu aumento a minha receita se eu só tenho 24 horas no dia, mas se eu não sei utilizar a minha rotina, se eu não sei organizar a minha rotina? Será que é possível? Né? Não é possível, não é. Então, para eu otimizar a minha rotina, o dia só tem 24 horas, eu adoraria que o dia tivesse 48. Tem alguém aí que gostaria que o dia tivesse mais horas? Meu Deus, olha só, a gente é doido, né? Eu adoraria que o dia tivesse mais horas, mas não é possível. E por que algumas pessoas fazem tanto e outras fazem tão pouco, na mesma quantidade de horas? Por quê? Porque priorizam, porque se organizam, porque usam recursos. Qual a vantagem que nós temos hoje, de forma muito particular, a nossa geração tem? Gente, eu acho que a gente nunca acessou tantos recursos tecnológicos para nos ajudar a se organizar. Eu acho que nunca houve. Eu acho que nunca houve tantos recursos, tanto acesso a ferramentas como nós temos hoje. E mesmo assim, hora ou outra, não sei se acontece com vocês, porque às vezes acontece comigo, de você ver ali o seu tempo se esvaindo pelos dedos. Então, isso é falta de clareza do que eu tenho que fazer, de como eu vou fazer, quanto tempo eu vou levar para fazer e por que eu vou fazer, ok? Eu consigo definir também o melhor uso da minha agenda, da minha rotina, quando eu priorizo. O que eu vou dar atenção agora? Dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Não. Esquece essa história aí de que a gente é multitarefa, viu? Mentira. Não é não. Na verdade, o nosso cérebro ele consegue focar em uma coisa de cada vez. Então, toda vez que você para olhar outra coisa, você depois leva um tempo para retomar o que você estava fazendo anteriormente e tem que voltar ali, ou seja, tem um prejuízo, tá? Entre iniciar e parar, iniciar e parar, você tem um prejuízo. Por isso que utilizar ferramentas de produtividade ajudam a gente a ganhar tempo, a usar melhor o nosso tempo. E tempo é o maior ativo que nós temos, tá bom, Brasil? Tempo é o maior ativo que você tem. Então, bora aqui entender isso, né? Sobre a importância do uso desse tempo. E aí depois a gente faço um resgate para quem chegou depois, tá bom? Então, olha aí. A importância do uso desse tempo. Se hoje você já trabalha, né? Olha aí, a mulher não tem esse dom não, viu, Hélio? Na verdade mesmo, isso aí é uma falácia. Disseram pra gente que a gente conseguia. Na verdade, é que a gente começa várias coisas simultaneamente, mas não necessariamente a gente acaba. Eu falo por experiência própria, tá? Eu vivo isso. Outro dia até ouvi sobre isso de uma amiga minha e eu nunca tinha parado para pensar nesse termo, né? Nós temos muitas iniciativas. Alguém já ouviu falar disso? Ó? Iniciativas. O que falta são as acabativas. Olha só o termo que ela usou. E faz todo sentido. Mais importante do que começar é terminar o que eu comecei. Mais importante do que começar é terminar. E terminar, ir até o fim. Ir até o fim, do começo, meio e fim, é fundamental para nós. Por quê? Principalmente para nós, autônomos, consultores de carreira. O trabalho que você vai oferecer para o seu cliente, ele precisa ter um começo, ele precisa ter um meio e ele precisa ter um fim. Já que a gente está falando aqui de bastidores de gestão do tempo, vou compartilhar com vocês bastidores, tá? Você sabia que quando eu comecei, o Rinaldo ele quer me matar, o meu marido, né? Ele não pode me matar, claro, porque é até a eternidade, né? Casou, já era, vai ter que seguir até o fim da vida. Mas ele, no começo do meu trabalho como consultor, ele ficava doido comigo. Ele ficava muito doido comigo. E por que ele ficava? Sabe por quê? Porque eu começava a reunião com a pessoa
e eu não tinha hora para acabar. Não tinha, eu me empolgava, né? Eu gosto tanto de falar, eu gosto tanto de entender a necessidade do outro, e aí a gente entrava no outro assunto. Então, quando percebia o tempo se esvaindo, passava ali 2 horas, eu já cheguei a ficar em um encontro com uma pessoa quase 3 horas. Quase 3 horas, isso lá atrás, lá no comecinho do trabalho da consultoria. Agora presta atenção aqui comigo, consultora e consultor, da importância disso, de você ter consciência disso. Se o seu tempo é o seu maior ativo e você vende a sua hora de trabalho para essa pessoa, porque ela contratou o seu serviço durante um período de tempo. Se você dobra o seu tempo no atendimento dessa pessoa, para ela é lucro, você concorda? Claro, ela pagou um valor, mas ela está recebendo outro. Só que para você, será que para você é lucro? Eu estou compartilhando com vocês os bastidores para vocês entenderem um pouco dos perrengues da falta de prioridade, da falta de gestão do tempo, da falta de clareza de produtividade. Isso aconteceu comigo e eu não quero que aconteça com você. Não quero que aconteça com você, mas aconteceu comigo. Então, lá no começo, há 3, 4 anos atrás, meu marido ele ficava doido comigo. Por quê? Ele falava assim, Kelly, como que é isso? Você começa uma pessoa a tal horário e você não tem hora para terminar. Não pode ser assim. E realmente, eu levei um tempo para perceber isso. E por que eu levei esse tempo para perceber? Primeiro, porque eu não tinha clareza da minha total ali, dessa realidade da minha atuação como consultora, do valor da minha hora trabalhada. Eu não tinha tanta clareza disso hoje, como eu estou te ensinando aqui hoje, como eu estou repartindo com você. Hoje eu tenho, então peraí. Se eu marquei um horário com essa pessoa, eu preciso garantir aquele horário. Então, claro, vez ou outra, pode acontecer de atrasar, de aumentar, né? Ter um atraso ali, um aumento ali de uns 10, 15 minutinhos, mas isso é o máximo, mais que isso não pode acontecer, porque se acontece, é um período de tempo que você podia estar se dedicando para uma outra coisa, para uma outra atividade, ok? Então, bora avançar? Então, vamos lá. Então, nós falamos até aqui que existem várias ferramentas dentro do Google que agilizam, que te ajudam na consultoria de carreira. Depois eu resgato para quem chegou depois. Nós falamos do Canva. Canva é um recurso incrível que você, consultor, precisa utilizar. Ah, mas eu não sei, eu também não sabia. A gente não nasce sabendo, viu? A gente aprende. A gente para fazer, gasta um tempo aprendendo aquilo ali, e aí depois de um tempo, e quanto mais a gente utiliza, mais, né, pela prática, você desenvolve habilidade e usa com facilidade, o que te ajuda então a ganhar tempo. Quanto mais você domina uma ferramenta, mais tempo você ganha com ela. E agora nós vamos falar de uma ferramenta que pode te ajudar a organizar as suas tarefas, tá? Existem várias ferramentas de organização de tarefas, mas uma ferramenta gratuita que pode te ajudar até a definir ali o passo a passo das suas atividades é o Trello. Alguém aqui já usa ou conhece Trello? Trello, T-R-E-L-L-O. Trello é uma ferramenta muito boa para você desenvolver o seu trabalho na consultoria de carreira. E por que o Trello é tão importante para nós, consultoras e consultores? Aí a Ana já conhece. É muito legal, viu, Ana? Vale a pena você olhar, cria ali uma conta, veja alguns tutoriais de como que se utiliza. Não tem nada assim muito complexo, ela é bem auto-intuitiva também. Mas qual é a ideia do Trello? O Trello, quando ele surgiu inspirado nos post-its. Ele surgiu inspirado nisso aqui, ó. Né? Muitas empresas e startups, elas utilizam várias ferramentas de produtividade, de gestão, que eles chamam de ferramentas ágeis. Não sei se vocês já ouviram falar. Ferramentas ágeis. Inclusive, tem, né, muita gente que especializa nessas ferramentas ágeis. E qual que é a função das ferramentas ágeis? De agilizar. Por quê? Porque uma startup é uma empresa pequena, com poucas pessoas,
mas com uma alta demanda de atuação e que quer crescer, que quer escalar. O mesmo vai acontecer com você e comigo na consultoria de carreira. Hoje você talvez tenha um cliente, amanhã você vai ter 2, depois 3, depois de um tempo 10, depois de um tempo você pode ter 20, 30, 40, você pode ter uma turma de alunos. Você pode ampliar a sua atuação não só dentro da capital, dentro de São Paulo, dentro do Brasil. Você pode atender pessoas do mundo todo. Só que concorda que para você fazer isso tudo de forma estruturada e garantir o resultado do seu cliente através da sua entrega, garantir a qualidade do que você entrega, você tem que ter ferramentas de gestão do tempo. Por isso que surgiu o Trello. Tá bom? Por isso que surgiu o Trello. Aí o Trello, ele foi inspirado nisso aqui, ó, nos post-its. E aí, como que era? O que eles faziam? O que eles fazem? Inclusive até hoje, viu? Muitas startups fazem isso. Elas pegam ali o post-it, né? Fazem reuniões de equipe. E aí, num primeiro momento ali na reunião da equipe, antes de organizar uma ideia, antes de organizar um projeto, cada um pega ali o seu post-it e anota as ideias, os insights no post-it. E aí depois o que eles vão fazer? De forma estruturada ali, conforme alguém conduz e orienta o grupo, eles colam na parede e vão colocando cada coisa no lugar. Por quê? Qual é a facilidade? No post-it, ó, você tem aqui... Opa, deixa eu só arrumar isso aqui. Pronto. No post-it, ó, você tem então o quê? Uma folhinha, é isso que é o post-it, né? É uma folhinha autocolante. Essa folhinha autocolante, facilmente, ó, eu colo e tiro de qualquer lugar. Isso é incrível, né? O cara que criou isso aqui, meu Deus do céu. Não é incrível? Alguém precisou pensar nisso. E pensaram, né? No post-it. Aí, muito bem. Eu tenho aqui uma folhinha que é autocolante. Se eu colo essa folhinha aqui no lugar, né? Porque eu acho que é aqui que ela tem que ficar. Mas, de repente eu percebo, poxa, mas aqui não é o melhor lugar. Eu quero colocar numa outra coluna. Eu vou mudar o post-it de lugar. Eu consigo facilmente colar e descolar. Tirar de um lugar e colocar no outro. É a mesma coisa que acontece no Trello, só que qual a diferença? É no formato virtual. Então, no Trello, eu consigo movimentar os cards, movimentar esses cardzinhos aqui, que também são coloridos, tá? No Trello, você também pode dar cor, você pode colocar um plano de fundo, você pode vincular as pessoas na sua equipe, isso é muito legal. Tudo virtualmente, isso é incrível, compartilhar com pessoas do mundo todo, se você fizer parte de uma equipe multi, né, de várias realidades, ou se você quiser compartilhar com uma pessoa específica, você consegue compartilhar aquele Trello, aquele conjunto ali de cards dentro de uma determinada estrutura, e isso vai ser utilizado simultaneamente por você, por essa pessoa. Outra vantagem do Trello, lá dentro você pode colocar listas. Você pode listar em tópicos, como se fosse um checklist. Então, você monta um checklist de tudo que você precisa fazer dentro de cada coisa. Então, imagina que dentro desse cardzinho aqui, ó, eu quero colocar um checklist da consultoria de recolocação. O que não pode faltar dentro de recolocação para o meu cliente? O que não pode faltar dentro da simulação de entrevista? O que não pode faltar dentro da orientação de LinkedIn? E aí, gente, isso é incrível, porque quando você lista e dá check, você tem a chance de colocar, né, um checkzinho e avançar no que você realmente fez, concluiu ou não concluiu. Isso te ajuda a perceber, primeiro, o quanto que você está se comprometendo com as entregas, o quanto de tempo você ainda precisa para finalizar algumas entregas. Isso ajuda você a manter um padrão de atendimento dos seus clientes. Isso é fundamental para nós, tá? Para o seu serviço de consultoria, de carreira, ser realmente algo que gere valor para o seu cliente e ser algo replicável para você fazer o método funcionar, você primeiro tem que ter um método. E esse método, ele tem que ser seguido por todos os seus clientes. Tá fazendo sentido? Se você não tem um método claro, ou se com o cliente A você faz de um jeito, agora eu vou usar o post-it amarelo, com o cliente B, agora eu vou usar o post-it rosa, com o cliente D, agora eu vou usar o post-it verde. Se você alterna
o que deve ser feito ou a forma de fazer, você com certeza não vai garantir o mesmo resultado para todos os seus clientes, ok? Então, usar ferramentas de gestão e de produtividade é fundamental para nós na consultoria de carreira. É fundamental. Consultor de carreira que atende com qualidade, que garante o começo, meio e fim de um processo de atendimento do seu cliente. Se ele agendou ali 4 encontros com você, você tem que ter clareza do que vai ser tratado no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. O começo, o meio e o fim de cada um desses encontros. Tem material para dar de apoio? Perdão, eu vou dar algum material de apoio para esse cliente? Que material de apoio é esse que ele vai receber? Eu vou solicitar alguma tarefa, alguma lição, por onde eu vou receber? Então, para a gente ir caminhando aqui para o fim, vocês podem colocar perguntas, caso vocês tenham, tá bom? Dessas ferramentas que eu citei, mas eu vou fazer um resgate agora com você aqui das 3, então, principais ferramentas que nós, consultores de carreira, precisamos conhecer, dominar e utilizar na nossa atividade profissional para faturar. Por quê? Porque a sua hora ela é muito valiosa. A sua hora de trabalho ela é valiosa e tem que ser bem utilizada, tá bem? Então, as 3 principais são, primeiro, ferramentas do Google. Tem várias ferramentas dentro do Google, do G Suite, tem várias coisas ali dentro. Mas as que eu mais te recomendo conhecer são Google Drive, Google Agenda, Google Meet e Google Forms. Essas 4 do Google são fundamentais para você, consultora de carreira, conhecer, utilizar e dominar. Depois nós vimos aqui que para você se posicionar no mercado como autoridade, como alguém que sabe do que fala, como alguém que pode gerar algum valor, alguma solução para o seu cliente, você precisa divulgar o seu serviço. Para divulgar o seu serviço existe uma ferramenta que te ajuda nisso. Que ferramenta é essa? É o Canva. Canva é a principal ferramenta de criação de artes, de designer, de materiais gráficos para você, consultora de carreira, principalmente para quem está no começo dessa atuação profissional, tá bom? Porque no começo ninguém tem equipe, nós temos eu-equipe, eu que faço tudo. Então, né, nesse momento de eu-equipe, você tem que conhecer as ferramentas para agilizar a sua rotina. Não dá para virar à noite produzindo conteúdo. Não dá. A gente não tem tempo para isso. Inclusive, você precisa descansar, recarregar as energias para no outro dia estar de pé de novo. Então, quanto tempo eu vou gastar para produzir esse conteúdo? Se o Canva, ele te dá ali várias facilidades, uma estrutura pré-pronta, que não tem que reinventar a roda, Brasil. Não. Usa o que já existe. E aí, com o tempo, você pode conhecer outras coisas, ou você pode contratar pessoas que te ajudam nisso, tá bem? E nós vimos também, para fechar esse nosso encontro aqui, que a consultora de carreira que tem uma produtividade maior naquilo que faz, naquilo que entrega, precisa ter algumas ferramentas de controle da rotina. Ai, que legal, né, Eli? Você usa? Eu também uso e usei durante muitos anos. É muito bom, muito, ajuda demais, né? Então, você precisa utilizar ferramentas de controle de rotina, de tarefas, de atividades, de organização dos processos. A ferramenta que eu te recomendo para você utilizar para organizar os seus processos de trabalho é o Trello, tá? Tem várias outras, mas o Trello certamente vai te ajudar e muito a garantir começo, meio e fim, o que não pode faltar em cada uma das atividades. E você pode acompanhar de tempo em tempo o que está concluído, o que falta, colocar prazo nessas atividades. Você pode compartilhar as atividades com outras pessoas. Então, tem muita coisa bacana ali no Trello para você se desenvolver também como consultora e consultor de carreira. Tá bem? Muito bem. Então, repaginamos aqui. Me digam, agregou, fez sentido? Né? Ele falou aí que usa o Canva. A Ana falou que vai baixar o Trello e outras ferramentas. Que legal, fico feliz. Essa é a função, né, desse nosso encontro aqui. Trazer para você clareza do que você precisa para melhorar a sua atuação enquanto profissional. Por quê? De novo,
ser autônomo exige uma mudança, primeiro, de mentalidade, essa é a primeira coisa, tá? O autônomo, ele tem que se colocar do outro lado da mesa, é diferente. O CLT, ele está de um lado, o autônomo, ele vai se colocar do outro, ele vai se colocar do lado e do ângulo de quem contrata, de quem serve, de quem entrega o serviço, de quem garante a qualidade. E para isso vai requerer de você uma boa gestão do seu tempo. Por quê? Porque o tempo mal utilizado ali vai te gerar prejuízo. Donos de empresa, empresários, todas as pessoas de sucesso são pessoas que dominam e organizam o próprio tempo. Eles não podem perder tempo. Não pode perder tempo, porque se ele perde esse tempo, ele está tendo prejuízo. Então, a gente está descobrindo isso aqui nesse nosso encontro de hoje. Eu espero ter te ajudado. E agora, você aplicando cada uma dessas ferramentas, você terá a chance de ter um resultado financeiro maior no seu negócio, ok? Então, agora é hora de aplicar. Agora é hora de conhecer, aplicar e fazer, então, o que for preciso para atingir essa sua meta de faturamento como consultora, como consultor de carreira. Fiquem todos com Deus, foi um prazer estar aqui com você nesse nosso encontro de hoje e até o próximo encontro.